Imagine que você é uma garota que toda vez que você morre, você literalmente volta pra quando seu noivo te rejeita. E em cada uma das 7 vezes que você renasce, você acaba morrendo da mesma forma. Essa é a realidade da nossa querida Rishi. Toda vez que acaba morrendo pelas mãos do mesmo homem, ela volta pro mesmo momento onde ela é rejeitada pelo noivo dela. Então se você piscou ou perdeu algum detalhe, então respira fundo porque hoje a gente vai recapitular tudo o que aconteceu em Loop 7. O anime já começa numa pancadaria monstro, porque no monte de chuva a gente tem a protagonista lutando contra um cara numa briga de espada. E ao que parece, esse cavaleiro negro tá dando uma sova em todo mundo, porque o mar de sangue aqui, meus amigos, até que enfim, depois de uma grande porradaria, a nossa protagonista finalmente empalada viva. O que é um tanto curioso, né? A gente já tem o protagonista morrendo logo no primeiro episódio. E é exatamente isso que acontece, porque pela 7ª vez ela tá revivendo o momento em que seu noivado é anulado completamente. Simplesmente porque uma outra garota fez a cabeça do príncipe e agora ele odeia a protagonista. Porém, ao contrário do que todo mundo ia pensar, que a Arishi ia espernear, fazer um monte de choradeira, ela simplesmente aceita e mete o pé, deixando todo mundo incrédulo porque não era essa a expectativa que todo mundo tinha. E é aqui que nos é mostrado o que aconteceu em todas as outras vidas que ela viveu. Na primeira delas, depois de ser humilhada pela família, ela acaba encontrando um grupo de mercadores. E com esses mercadores, ela aprende muito sobre técnicas de comércio e negociação, o que ajudou ela a viajar pelo mundo e conhecer outros países. Até que no fim ela acaba se envolvendo numa guerra e perde a vida. O tempo retrocede, ela volta para casa para pegar todos os pertences para tentar fazer uma negociação melhor com os comerciantes que ela conhecia, mas ela chega tarde demais. E diferente da última vez que ela não tinha dinheiro, dessa vez com os pertences dela, ela tem muita grana. É só ela vender tudo que ela tem. Sendo assim, vendendo todos os pertences que ela tinha, ela conseguiu dinheiro suficiente para ir viajar o mundo e aprender sobre plantas medicinais. E tudo ia maravilhosamente bem, até que ela morre. Voltamos no tempo e na terceira vida ela vira uma cientista, onde ela acaba envolvida numa guerra e morre. Na quarta vida ela serve como uma criada. Então na sexta vida é nos apresentado que ela se finge ser homem e aí vira um cavaleiro. E é justamente nessa morte que é nos apresentado o começo do anime, que significa que ela também morre. Agora que ela renasceu pela 7ª vez, ela tá tentando descobrir um novo caminho pra seguir a vida dela. O que ela não tava esperando é ela ter que trombar com o assassino dela logo de cara. E por incrível que pareça, o nosso Arnold Ren se apaixona pela Rishi logo de cara. Até porque é meio difícil a gente não se apaixonar quando uma garota pula da sacada bem na tua frente, né? Incrível. A nossa Rishi sai correndo pra uma vida nova até que ela dá de cara com o príncipe. Até que no final, depois de muita humilhação, uma troca de espadas e olhares, o primeiro episódio termina com o Arnold pedindo a Rishi em casamento. Partindo pro segundo episódio, a gente volta no pedido de casamento do Arnold. E antes da Rishi aceitar, a gente tem de novo o príncipe sendo humilhado porque o pai dele chega e soca a cabeça no moleque nas pedras. Os dois têm uma breve conversa sobre como que vai funcionar esse relacionamento e por fim a Rishi aceita. O que significa que ela deve ir morar com o Arnold no reino dele. E mais uma vez vamos para uma viagem de carruagem. A Rishi pega algumas plantas medicinais e dorme um pouco na carruagem. O que não dura muito tempo, porque já logo de cara ela já acorda sacando a espada porque tem alguém querendo tocar nela. E esse alguém era o príncipe Arnold, que prometeu que não ia encostar o dedo nela independente do que fosse. Papo vai, papo vem, o comboio é atacado. O Arnold prende a Rishi na carruagem e manda ela ficar lá dentro. Mas como vocês sabem, a bichinha é teimosa. Ela sai da carruagem e vê que o Arnold já lidou com todo mundo. O único problema é que um dos subordinados foi atacado com uma espada venenosa, o que significa que agora ele vai morrer. Bom, pelo menos ele iria se a nossa Rishi não tivesse aprendido sobre técnicas medicinais. Ela prepara um remédio pra todo mundo, só que ninguém quer usar porque tá com medo dela. O que a bichinha faz? Isso mesmo, ela mete o louco. Pega a espada envenenada, corta o braço e passa o medicamento lá. Se quer vender algo, seja você ou seu próprio cliente. Aliados fora do perigo, somos apresentados um pouco mais sobre a atmosfera do mundo, com o Arnold explicando um pouco sobre o passado do subordinado dele, mostrando que realmente são pessoas importantes pra ele e por fim ele agradece por salvá-los. Mas como todo mundo sabe, esse cara é extremamente cruel, frio e sem sentimentos. O que significa que tem alguma coisa errada aí. Chegando ao castelo, a Rishi não quer morar junto no castelo, ela prefere ficar numa casinha que tá caindo aos pedaços de poeira. E como eu já falei pra vocês, em uma das vidas ela já foi criada, o que significa que não tem ninguém melhor do que ela pra tirar pó das coisas. Depois de algumas horas bancando Maradona e tirando todo o pó do lugar e uma ajudinha dos guardas pra ajudar a tirar os móveis, a casa finalmente está limpa. Vamos dar um rolezinho pro castelo? Não vamos não, porque a gente vê 3 criadas fazendo bullying com uma coitada nova. A Rishi vai ajudar a coitada e acaba sendo humilhada pelas 3 criadas de novo. Já tá virando rotina esse negócio. A Rishi dá um sossego ali nas malvadonas e por fim vai ajudar a criada que tava sofrendo bullying. Mais tarde naquele dia, enquanto a Rishi tá na sacada refletindo sobre os próprios pensamentos, o Arnold chega ao lugar e começa a apresentar um pouco da cidade pra Rishi. E é aqui que temos a primeira interação romântica entre eles, já que conhecemos um pouco sobre o passado de cada um. No terceiro episódio é nos apresentado um pouco sobre o criado do príncipe Arnold, porque já que o príncipe Arnold finalmente encontrou uma noiva, significa que vamos ter festa, que significa que agora temos toda uma preparação do que vai acontecer nesse baile. E é aí que se encontra o Oliver, a pessoa em que o Arnold mais confia. Ele é quem vai ajudar a Rishi a organizar tudo que vai acontecer na festa. E mais uma vez é mais correria, porque agora tem que fazer comida, lidar com a lista de convidados, e a Rishi ainda tem que escolher uma das criadas principais dela, já que a
justamente por isso que as 3 criadas estavam fazendo bullying com a coitada antes. Porém, quem assistiu o segundo episódio lembra que o Arnold toca na Arishi, que significa que ele quebrando a regra, ele agora tem que compensar por alguma coisa. E essa compensação é justamente deixar a Arishi escolher a criada dela. O baile começa, ciúme subindo. Seria um grande problema se não tivesse sendo comparado com o fato de você ter seu noivado rompido na frente de todo mundo. Papo vai, papo vem, os dois começam uma dança. E aqui é um momento muito interessante porque a gente vê como que a Arishi vai acabar lidando com o Arnold, já que nessa dança tudo que ela lembra é do Arnold massacrando ela completamente. Então ela resolve fazer alguns testes. Ela tenta tomar liderança durante a dança, se torna mais agressiva nos passos dela pra ver qual a atitude que o Arnold tomaria. E depois da dança temos mais uma vez as pessoas com ciúme tentando tramar uma pra cima dela, já que agora temos as 3 patricinhas mimadas entregando um vinho batizado pra Arishi. O que elas não contavam é que a Arishi não tem problema com esse tipo de sabor, o que acaba fazendo com que a estratégia delas caíssem pelo ralo. A Arishi vai pra fora saborear o vinho até que o Arnold chega perto dela. E já que o vinho tá muito picante, o Arnold fala por que não? E vira tudo de uma vez. O cara é foda. E é aqui que temos um dos diálogos mais emblemáticos da série. Justamente porque durante a dança, a Arishi não tava pensando no Arnold, mas ao mesmo tempo ela tava, porque ela tava pensando no Arnold de 5 anos no futuro. E numa saída rápida pela esquerda, a gente tem uma enorme revelação, porque a gente descobre que o Arnold ele tem um ferimento no lado esquerdo do corpo, o que deixa não só nós, mas como o Arnold também surpreso. E ela descobre isso principalmente por conta do lado esquerdo ser um pouco mais desajeitado que o direito. E aí, por fim, temos finalmente a revelação do ferimento. Depois de mais um pouco de conversa, a gente tem a revelação de uma silhueta. Quem será que é essa pessoa? No futuro vamos descobrir. Baile encerrado, agora vamos para a escolha das criadas. E aqui novamente temos a chefe das criadas tratando todas as outras extremamente mal. Mas o que a chefe das criadas não estava percebendo é que a Arishi é a princesa que vai ser herdeira, o que significa que ela estava tratando todo mundo mal, inclusive a princesa. Agora sim, vamos para a escolha da criada. E para a enorme revelação, que a criada que elas tratavam tão mal era na verdade a princesa. Imagina você se considerar a pessoa mais importante do mundo e aí no fim você se resuma um pedaço de lixo. Eu não queria estar na pele dessa criada. Sendo assim, as criadas que são escolhidas são justamente a que as Arishi teve mais afinidade. E é claro que o recalque também tem que bater, né? Não pode deixar as coisas do jeito que estão. Tem que se humilhar mais ainda. E vamos de mais humilhação. Depois de um enorme discurso no jutsu, Arishi corta o mal pela raiz. Já que agora a criada que tanto humilhou todo mundo deixou o seu posto de criada. E agora plot twist. Ela está deixando de ser criada, mas ela não foi demitida. Pelo contrário, ela foi promovida. E agora que vem a lapada, porque justamente essa criada ela veio de um palácio e não conseguia fazer tudo no começo. O que significa que ela sofria a mesma coisa que ela tá fazendo agora. O desejo do oprimido é se tornar o opressor, não é mesmo? E vamos aos argumentos. Eu me tornei uma garota muito mais competente do que elas. Eu não sou como todo mundo, eu sou melhor. E agora que entra o pulo do gato, porque sim, ela é diferente das outras. Ela sabe ler, o que significa que ela poderia pegar tudo o que foi dito pra ela e anotar, coisa que as outras não podem fazer, porque elas não sabem ler e escrever. Pronto, pau quebrando e autoestima destruída. E é justamente por isso que ela não vai ser demitida, porque como ela é uma das poucas que sabem ler e escrever, ela agora vai se tornar professora pra tentar ensinar as outras criadas a ler e escrever, e assim tornar a vida delas mais fácil. Por fim, temos a redenção da criada opressora, agora criando material de estudo pra todo mundo, fazendo com que toda a educação seja melhorada em geral. E terminamos o episódio com uma figura já conhecida, o comerciante que ensinou tudo que Arishi sabe sobre comércio. Começamos o 4º episódio numa negociação entre ambos, já que Arishi depende dessa negociação dar certo para os planos dela funcionarem, o que acaba fracassando muito, porque o comerciante descobre o objetivo da Arishi. Mas ainda temos uma chance, já que o comerciante ainda vai passar alguns dias dentro do reino. Agora preparando um campo para poder plantar suas ervas medicinais, Arishi começa a pensar em como ela pode resolver esse tipo de problema, o que significa que temos que pegar algumas informações. Arishi então se fantasia de camponesa e vai para um bar que ela sabe que provavelmente o comerciante vai estar lá, o que não serve de nada, já que o comerciante descobre logo de cara que essa camponesa é Arishi. E novamente as negociações se iniciam. E é nessa negociação que temos um trato. Arishi tem uma semana para mostrar que ela é digna de fazer comércio com esse comerciante. Voltando para casa, ela achando que estava escondido de todo mundo, mas não dá para fugir das garras de Arnold Oren. E o que é interessante é que parece que o nosso príncipe herdeiro está com ciúmes. E enquanto Arishi estava achando que o Arnold estava pensando na posição dele, na verdade ele estava preocupado, justamente porque uma garota saindo sozinha no meio da noite não é algo muito seguro. E aqui é onde temos mais um momento fofo, porque temos mais uma interação entre eles, dessa vez é com a Arishi preparando uma comida para eles. Arishi conta que não é bom em culinária, o Arnold fala que a comida para ele não era importante porque era só algo para forrar o estômago. Então ele diz que nada pode ser pior do que ele comia. Ele finalmente prova a sopa dela e descobre que é boa. No fim, a sopa que a Arishi preparou foi tudo pro bucho dos dois, não sobrou nada. E então depois dessa janta, a Arishi finalmente conta o plano dela pro Arnold. Com permissão concedida, a Arishi vai finalmente começar a trabalhar no seu plano para tentar fazer uma parceria com o comerciante. Mas antes disso, temos uma revelação. A gente descobre que o Arnold tem um irmão mais novo e que esse irmão mais novo é extremamente perigoso e a Arishi tem que tomar cuidado com ele.
No dia seguinte, depois dela pesquisar muito sobre ervas medicinais, a gente finalmente tem um encontro da Arishi com o irmão mais novo do Arnold, já que o moleque tava dormindo no jardim da Arishi. Imagina alguém da realeza indo dormir num pedaço de terra, né? Incrível. Depois de uma breve discussão, vemos outra intriga acontecendo, dessa vez é com o Arnold, que é um dos chefes de estado, já que esse chefe de estado quer usar todas as tropas do reino pra tentar proteger os senhores feudais, o que obviamente o Arnold é contra, porque a força do reino tá justamente voltada a proteger os plebeus. E isso não é algo que o Arnold tá disposto a negociar. Problema resolvido, a Arishi vai pro quarto dela, onde ela descobre que tem uma carta esperando por ela também. E nessa carta tá escrito que o Arnold quer encontrar com ela na igreja do reino. Mas a gente tem a revelação de que não é bem o Arnold que tava esperando por ela. No quinto episódio, nós finalmente descobrimos o que tá acontecendo. E agora outra revelação, porque agora descobrimos pela boca do irmão mais novo do Arnold, que é o Theodore, a gente descobre que o Arnold matou a própria mãe. E agora, botando medo, ele diz que a Arishi vai ser a próxima. Mas isso não surte tanto efeito quanto o Theodore esperava, porque a Arishi simplesmente falou, tá, e aí? E novamente, vamos ao Theodore tentando convencer a Arishi de que o irmão dela é uma pessoa má, o que não funciona porque ela já sabe disso. E antes que o Theodore consiga dizer qualquer coisa, a gente vê a entrada do Arnold, bicho brabo, e podemos ver muito bem que o Arnold não tá nem um pouco feliz com o fato do Theodore tá perto da Arishi. O Theodore sai de cena, e aqui a gente começa o melhor diálogo da série, na minha opinião. E nisso a gente descobre como o Arnold descobriu que a Arishi ia estar na igreja aquela noite, já que ele recebe uma carta-resposta da carta que a Arishi tinha recebido, e achou isso muito estranho, já que ele não tinha enviado nenhuma carta para receber outra de resposta. E aqui se inicia outro diálogo, já que a Arishi agora pergunta por que ele é tão mau e cruel, o que o Arnold confirma e diz que é verdade. O que não tá fazendo muito sentido é que o Arnold ceifou uma porrada de vida na última guerra. O Arnold, tentando parecer mais intimidador, mete a mão no pescoço da Arishi e começa a ameaçar ela, o que também não surte muito efeito, porque a Arishi pensa o seguinte: não tem como ele ser só uma pessoa má e cruel, sendo que ele demonstrou tanto cuidado e consideração por ela. O Arnold, tentando sair da saia justa, ele tenta meter mais medo ainda, que não funciona, porque a Arishi, com toda a sua humildade e graciosidade, acaba com o coração do coitado. Depois de mais algumas discussões, a Arishi finalmente acaba se declarando pra ele, já que o objetivo dela agora, dentre todos os problemas que aconteceram, é ser a esposa do Arnold. O Arnold sorri, e aqui temos a melhor cena de toda essa série. O Arnold puxa ela pra dentro e dá um beijo na menina, numa cena maravilhosa, majestosa, toda iluminação, enquadramento, música de fundo, é uma coisa maravilhosa, absoluto cinema. Passado isso à noite, chegamos à manhã seguinte, onde a Arishi ainda tá pensando no beijo que o Arnold deu nela. E é aqui que nos é apresentado um novo produto que a Arishi criou, e agora são esmaltes que conseguem manter as unhas mais fortes e menos quebradiças. E aí, depois de um momento fofo entre a Arishi e a sua criada, a gente vê finalmente a fabricação desses esmaltes acontecendo em massa. E é nessa hora que a Arishi tem um estalo de como conseguiu convencer o comerciante a aceitar a proposta dela. E agora que a gente tem finalmente o final dessa negociação, já que o comerciante ele quer vender esses esmaltes a um preço muito absurdo, já que provavelmente todas as nobres vão querer comprar. E daria muito certo se ele não percebesse que o objetivo da Arishi na verdade é outro. E o objetivo da Arishi é fazer uma contratação em massa nas favelas, já que o Arnold instaurou um salário mínimo, mas isso só ocorre com pessoas que conseguem achar emprego. E o objetivo da Arishi é trazer mão de obra para produzir esses esmaltes, já que eles não são nem muito caros, nem muito complicados de fazer, mas pessoas poderão usufruir desse negócio de salário mínimo. Então o objetivo da Arishi na verdade é fazer com que o comerciante dê mais emprego às pessoas, e aí por fim a patente do esmalte ficará com ele. Seria uma ótima proposta, se o comerciante não recusasse ela tão rápido, já que ele não acha que ele é algum tipo de clérigo para ficar fazendo algum tipo de beneficência para as pessoas. Só que um ótimo contraponto da Arishi é que isso é uma proposta de negócios, já que o reino criou um monte de proposta para beneficiar o povo, só que tem muita gente que não pode usufruir delas, o que significa que a economia vai estagnar, o que vai levar a uma queda nas receitas fiscais. E agora, utilizando todo o histórico que ela passou com esse comerciante, ela consegue colocar as próprias palavras dele contra ele, já que uma frase desse comerciante é que os comerciantes bons eles escolhem os seus próprios clientes, o que a Arishi contrapõe é que na verdade ao invés de escolher, porque não produzi-los eles mesmos. E aí por fim a gente descobre qual que é o verdadeiro plano da Arishi, porque se mais pessoas têm emprego, mais pessoas podem usufruir de renda. Sendo assim, os comerciantes em geral terão mais clientes, já que agora todas as pessoas que não tinham uma renda, agora têm uma renda para poder partilhar. Isso realmente é uma ótima proposta, mas de novo o comerciante tá relutante, já que comerciantes são muito vorazes. E agora que ele descobriu que a Arishi tá contando demais com ele, ele pode sugar tudo que ela tem. E é agora que temos a cartada final da Arishi que vai colocar o comerciante na mão dela, porque a gente descobre que o comerciante na verdade tem uma irmã mais nova e ela tá muito doente. E aí a Arishi então conta que ela conseguiu desenvolver um remédio que vai curar a irmã mais nova do comerciante. Mas claro, ninguém vai confiar apenas em palavras. E é por isso que a Arishi já tinha preparado isso, já que na vez que o comerciante e ela se encontraram, todo mundo tava de porre e a Arishi entregou um remédio pra ele. Sendo assim, curou a ressaca de todo mundo. E o comerciante agora finalmente descobre que quem tava encurralado na verdade era ele. Porque enquanto ele achava que a Arishi tava na mão dele, pra ele fazer o que quiser com ela, agora é o contrário, porque se ele não escolher a Arishi, muito provavelmente ele não vai receber um remédio que vai curar a irmã dele. Ou seja, ou ele aceita, ou a irmã dele vai continuar doente. O que novamente tá errado,
Exato, olha o tanto de reviravolta que tá acontecendo aqui. Já que a Arishi vai entregar um remédio, mesmo ele aceitando ou não. Mas o plano da Arishi era justamente fazer com que o comerciante entenda que as pessoas nas favelas, elas também têm os seus familiares que precisam cuidar. E elas também se preocupam com essas pessoas que são importantes pra elas. E o objetivo dela com esse plano é fazer com que essas pessoas das favelas, que também têm irmãos, irmãs, pessoas com dificuldades, tenham mais oportunidades e não precisem sacrificar seus próprios sonhos. E aí, por fim, num pedido muito emblemático, a Arishi abaixa a cabeça, né, pedindo cooperação com o comerciante. E é nessa hora que ela ganha o respeito do comerciante. E então o comerciante, ele se ajoelha diante da Arishi, apresentando o seu respeito por ela, apresenta que suas convicções estavam erradas. E aí, por fim, ele finalmente se alia a Arishi pra trazer um pouco mais de felicidade às pessoas da favela. Mas como vocês já perceberam, nesse anime a gente não tem um minuto de calma, porque logo depois das negociações, a Arishi agora passa mal e vai dormir, o que se torna um grande problema porque agora a gente descobre que ela foi sequestrada. A gente já vê a Arishi acordando sobre os cuidados do Theodore. E por mais impressionante que pareça, o Theodore ainda tem mais 2 capangas. Um dos subordinados do exército do Arnold e a empregada que ela escolheu pra ser a principal criada dela. Mas a Arishi, sagaz como sempre, já saca logo de cara. E é então que a Arishi arma um plano pra tentar deter o Theodore com a ajuda desses dois aí. E é justamente por isso que ela não parece estar tão abalada. Ela já sabia de tudo que ia acontecer. O Theodore, no entanto, ele tenta se passar por um vilão muito dramático, dizendo que a sequestrou pra libertá-la da tirania do irmão, que ele quer assumir o trono e todo esse blá 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 que a gente já tá ligado. E depois de algumas ameaças vazias ao Arnold, o Arnold finalmente conta tudo pro Theodore, que se ele acha mesmo que a Arishi vai ficar presa dentro daquele quarto, ele tá muito enganado. Ela é uma pessoa que consegue impressionar todo mundo. Então se ele tá realmente achando que a Arishi vai ficar presa naquele quarto, achou errado, otário. E é nessa hora que a gente vê a Arishi subindo as escadas, dando uma bica na porta e aparecendo na frente de todo mundo. Depois de algumas ameaças ao príncipe Theodore, fazendo ele entender que a Arishi não é uma pessoa comum, o Theodore finalmente descobre sobre a cicatriz que o Arnold tem, porque até então só a Arishi sabia disso. Mas apesar do tom ameaçador, fica muito claro que o Theodore ele não tem más intenções, até porque a encenação dele é completamente teatral e muito pouco convincente. O que, claro, pra nossa querida Arishi isso não é nada, até porque ela rapidamente percebe isso e acaba confrontando ele, desmontando ponto a ponto tudo aquilo que ele tava tentando utilizar como escudo. Na verdade, a ideia dele é tentar parecer muito mais tirano do que o normal, pra que assim o Theodore seja considerado o vilão e o Arnold seja mais ovacionado. E não pense que o Arnold ficou fora dessa não, porque a Arishi vai lá e dá um sermão nele também. E aí, depois de muito diálogo intenso, intriga, porradaria, um monte de coisa, o Theodore finalmente revela sobre o passado tanto dele quanto do irmão, inclusive sobre o fato dele ter matado a própria mãe. A gente finalmente acaba descobrindo um pouco sobre o passado dos dois irmãos, e na verdade durante a guerra o Theodore ele tava cuidando de alguns feridos e ele foi atacado, mas foi o Arnold que o defendeu de tudo isso e ainda elogiando ele pela coragem de tentar proteger os subordinados dele. E foi aí que o Theodore ele começou a admirar o irmão ainda mais e é por isso que ele tenta apoiá-lo mesmo que seja pelas sombras. E aí então, no ato de coragem para tentar manter o irmão dele no trono o maior tempo possível, o Theodore acaba se jogando da sacada. Mas por final, quem foi salvar ele foi o nosso querido Arnold, que sempre dizia que ele era indiferente, que ele não se importava com ele, mas que por fim foi o que mais teve preocupação por ele. E aí então, numa cena linda, o Arnold que fingia não se lembrar daquela cena do atentado, acaba mostrando que ele realmente se lembra disso e ele finalmente mostra que ele realmente se importa com o irmão dele. É uma cena muito bonita, uma cena emocionante. O Theodore ele finalmente entende que o irmão dele gosta dele. E aí, devido ao cansaço, a Arishi acaba dormindo. E aí o episódio se encerra com a Arishi lendo uma carta do Theodore falando que ele vai continuar fazendo reformas importantes na favela. O episódio 7 já começa com a Arishi querendo fazer uma proposta pro Arnold, já que ela e as criadas prepararam um quarto para que ambos pudessem morar juntos. Isso seria meio que uma graduação para as criadas dela. E é por isso que ela tava tão nervosa ao ponto de chamar o Arnold pra ir lá dar uma olhada. Só que isso na verdade é uma desculpa, porque o verdadeiro objetivo dela é pedir pro Arnold treinar com ela, já que durante o baile de apresentação dela, o Arnold disse que poderia ser bom treinar com ela algum dia. E é então que a Arishi abre a proposta de tentar fazer um treinamento do mesmo que a galera da cavalaria fazia, e o Arnold, sem ter muito ponto de correr, acaba aceitando. Então, bora pra luta. De começo a gente vê que a Arishi tá um pouco em desvantagem, justamente porque o Arnold é mais forte e tem muito mais habilidade do que ela. Porém, a pessoa que ela tava tentando desviar não era o Arnold de agora, mas sim o Arnold de 5 anos no futuro. Justamente porque ela pensa, ele tá muito lerdo, ele tá muito devagar, mas justamente porque o do futuro, ele tinha mais 5 anos de prática que esse não tem. Então é por isso que ela tá vendo que os movimentos do Arnold estão um pouco piores do que o do futuro. Mas mesmo que o Arnold do passado seja muito pior do que o Arnold do futuro, a Arishi tá vendo que ela ainda não consegue dar conta dele. E o Arnold novamente percebe que a Arishi não tá pensando nele, mas sim em outra pessoa. E como eu já falei antes, é ele, mas é ele do futuro. E aí por fim, no meio de mais alguma troca de espadas, a Arishi acaba perdendo. E agora que a Arishi perdeu, o Arnold agora pode fazer um pedido pra ela, já que quem perdesse teria que fazer algo que o outro queria. E aí no meio de tudo isso ainda temos mais uma cena bonita, porque agora a Arishi não consegue levantar e agora é carregada igual uma princesa pelo Arnold. Passado tudo isso, a Arishi descobre que o Arnold não tá conseguindo dormir muito, principalmente por conta da quantidade de trabalho que ele tem. E é então que a
Arishi tem a proposta de ficar do lado dele até ele conseguir pegar um pouco no sono. E essa é mais uma cena muito fofa, principalmente porque Arishi vai lá, deita do lado dele, faz carinho na barriga dele pra ele tentar se acalmar um pouco. E tudo ia acabar muito bem se Arishi não fosse curiosa, porque ela não para de olhar pra cicatriz que o Arnold tem, e o Arnold, percebendo isso, diz que ela poderia tocar se ela quisesse. Até que então o Arnold joga uma grande sacada, principalmente que Arishi não deixa ele tocar ela. Mas aí então ela pode tocar ele? E aí, então, pensando nisso, Arishi tem mais uma das ideias mirabolantes dela, que é justamente abrir um pouco do vestido e deixar ele tocar no pescoço dela, o que o Arnold obviamente acaba recusando. Passado um tempinho, a gente descobre que Arishi finalmente dormiu do lado dele. Curioso, né? Ela que foi lá pra fazer o Arnold dormir e no fim ela acaba dormindo. E aí o episódio encerra com a Arishi tendo uma ideia muito mirabolante. Sim, ela se veste de homem e vai fingir que é uma das cavaleiras em treinamento. O episódio 8 começa focando um pouco mais nas múltiplas habilidades que a Arishi adquiriu ao longo do tempo, porque agora que ela tá no treinamento de cavaleiros disfarçados de homem, ela tem o objetivo de aprender um pouco mais de táticas de combate e estratégia de campo, justamente pra entender melhor como evitar futuras guerras, incluindo aquela que vai fazer ela ser morta. Logo após o treinamento, agora é hora da Arishi cumprir a parte do acordo dela. E agora, acompanhando o Arnold, eles vão pra uma loja de joias, mas não antes de conhecer um pouco sobre o mercado do lugar. E agora temos uma cena muito fofinha, justamente que agora eles estão compartilhando um momento juntos, praticamente um encontro no mercado. Chegando à loja de joias, a gente descobre o plano do Arnold. Ele quer simplesmente dar um anel pra noiva dele, já que até agora ela não tava usando nenhum. E eles foram até perto do mercado justamente porque a melhor joalheria do lugar estava lá. E é então que é apresentado 3 pedras pra ela poder escolher, o que ela rapidamente descobre que na verdade é tudo falso. E agora que a Arishi finalmente ganhou o respeito dos vendedores, agora sim ela vai escolher as pedras preciosas de verdade. E no meio de tanta pedra preciosa, a Arishi fica em dúvida em qual pedra ela vai escolher. E aí, num grande plot twist, a Arishi escolhe justamente uma pedra que se pareça com os olhos do Arnold. Voltando ao palácio, o Arnold conta que tem umas peculiaridades acontecendo, justamente porque tem uma pessoa de muita influência chegando no castelo, e é justamente por isso que ele ficava sempre olhando o relógio, pra justamente não perder o horário da chegada dele. E essa pessoa nada mais nada menos que o príncipe de Koyolis, um reino parceiro do Arnold que é muito focado em pedras preciosas. O problema é que, como é um reino que fica debaixo de neve por muito tempo, a alimentação acaba se tornando precária, o que gera problema justamente porque eles precisam fazer muitas negociações para trazer comida para dentro. E o episódio termina justamente com a Arishi descobrindo que um outro conhecido das vidas passadas dela vai estar por aí, e que ajudou muito ela a desenvolver as habilidades que ela tem. O episódio 9 já começa com a Arishi encontrando essa pessoa que foi tão importante para ela, que no caso é o Michel, e como eu falei, é um alquimista muito genial e completamente excêntrico, e que, como eu também já disse, ele foi um dos mestres na vida em que ela se dedicou à alquimia. E é nessa hora que temos o flashback, contando justamente o que aconteceu na vida que a Arishi foi uma alquimista. E aí, então, em mais um encontro entre o príncipe de Koyolis e o Michel, a gente descobre que esse príncipe, ele na verdade, ele tem uma doença, o que significa que ele é muito frágil. E é justamente por isso que eles estão tentando conversar, já que a Arishi consegue fazer um antídoto pra curar essa doença dele. E aí, depois do príncipe tomar o remédio, o Michel e a Arishi finalmente ficam sozinhas. É nessa hora que o Michel, ele mostra algumas de suas anotações pra Arishi, o que deixa ela completamente empolgada. O que não dura muito, já que o Arnold chega na sala muito puto com ciúmes. Passado tudo isso, festa de novo. Festa essa que a Arishi usa isso pra descobrir um monte de informações. Não só sobre o anel dela, já que foi um dos representantes da loja de joia, vai lá falar com ela, mas também sobre um dos principais cavaleiros que existem naquele reino no momento. E é então que ela finalmente vê o príncipe de Koyolis indo conversar com o Arnold sobre algumas negociações. Mas como vocês conhecem o nosso querido Arnold, ele esculachou o coitado até destruir ele no chão. Justamente porque se ele é um império muito fraco, não vale a pena ficar fazendo negócios e vale muito mais anexar ele logo de uma vez. E é então que o episódio termina com a Arishi fazendo uma aliança com o príncipe de Koyolis pra tentar fazer o Arnold mudar de ideia. O episódio 10 já começa com um pouco de suspense, porque a gente tá vendo que o Michel, na verdade, ele tá tendo uns planos muito obscuros, já que ele quer entregar algo pra o Arnold justamente porque ele é muito mau e impiedoso, teoricamente falando. No dia seguinte, a gente vê a Arishi treinando sozinha, ainda vestida de homem. E enquanto ela treinava, ela encontra daqueles cavaleiros mais importantes, e o nome dele é Lauvini. E após uma breve conversa, o Lauvini, ele consegue trazer um pouco de luz aos pensamentos da Arishi, que ajuda ela um pouco a esclarecer as ideias e tentar traçar um plano melhor. A única questão é que esse disfarce de homem dela tá caindo um pouco por terra, já que agora o Arnold apareceu de surpresa no campo de treino pra tentar analisar os novatos. E é claro que o Arnold acaba reconhecendo ela imediatamente. Então, mesmo apesar do uniforme e da peruca, não se tornou uma grande dificuldade pra ele. Mas apesar da descoberta que ele fez, ele acaba não punindo ela, já que obviamente ele parece decepcionado, mas por incrível que pareça, ele não tá surpreso. Principalmente porque ele já disse outras vezes que esperava que a Arishi agisse por conta própria. E aí, por fim, a conversa dos dois acaba terminando com o Arnold permitindo ela continuar o treinamento, justamente porque ele reconhece o seu valor, mesmo que não admita isso em voz alta. Logo após uma breve conversa com o príncipe de Koyolis sobre o que eles vão fazer pra tentar fazer essa parceria, a Arishi começa a conversar com o Michel, e ele acaba finalmente contando a ideia dele, já que ele criou um composto chamado pólvora negra, que é um composto muito potente que pode acabar fazendo armas devastadoras. Mas até agora ele não tinha achado ninguém que realmente poderia utilizar essas armas com eficiência. Até agora, porque ele conheceu o Arnold. A Arishi, vendo que isso poderia dar muito errado, ela acaba contatando o Theodore pra tentar ajudar ela. E aí, logo após isso, a gente descobre um pouco sobre o passado do Michel, já que ele era uma criança que acabou se tornando órfão, e aí, por conta disso, a única coisa que ele tinha era o estudo. E aí, com o tempo, ele foi se aperfeiçoando, ganhando mais conhecimento, até ele chegar onde chegou
hoje. O episódio finalmente termina com o Arishi tentando conversar sobre o Michel sobre esse negócio de pólvora negra, porque tá vendo que esse negócio vai dar errado, então é melhor parar ele quanto antes. O que obviamente não pode ser resolvido de forma pacífica, porque senão não tem episódio. Começando o episódio 11, a gente tem mais uma interação fofa entre a Arishi e o Arnold, já que agora ela tá na sacada observando os vagalumes, e é uma cena bastante fofa, eles conversando sobre filosofias da vida, comentando um pouco sobre os vagalumes, até que o Arnold dá a ideia dela se juntar junto a ele, mas estamos falando da Arishi, não estamos falando de uma pessoa comum. Ela poderia simplesmente ter dado a volta e entrado no quarto pela porta, mas não, ela simplesmente pula da sacada. E esse é mais um dos diálogos marcantes dentro dessa obra, porque a gente consegue ver um pouco mais dessa interação deles, o Arnold falando que ele pode se tornar um tirano sem emoções, e vai fazer de tudo pra conquistar os objetivos dele, e aí por fim ele pode acabar ceifando a vida da Arishi, e ela por fim, ao invés de tentar se abalar com isso, ela vai lá e confronta ele, dizendo que não importa o que aconteça, ela vai parar ele, que independente de tudo que possa acontecer futuramente, ela ainda vai ser a esposa do Arnold, e que não interessa o que vai acontecer, ela vai dar um jeito de tentar tirar ele desse abismo. O episódio continua sem muitas reviravoltas mirabolantes, basicamente a Arishi e o príncipe de Coriolis tentando descobrir uma forma de tentar fazer essa parceria dar certo, enquanto os guardas do Theodore tentam achar o Michel. E a carta na manga dos dois é justamente mostrar pedras preciosas que só os artesãos de Coriolis conseguem fazer, já que por conta deles ficarem isolados por mais de meio ano, eles têm muito tempo para tentar desenvolver novas técnicas de tentar refinar essas pedras preciosas. Mas isso por fim é um tiro que sai pela culatra, porque justamente o Arnold volta nessa tecla de que não precisa fazer negócios com um país desse, basta anexar tudo por força militar e você ainda consegue todas as tecnologias. E a negociação ia de mal a pior até que o Theodore chama Arishi pra dar uma olhada no Michel. O episódio termina finalmente com o Michel sendo encurralado e Arishi e o Theodore indo atrás dele. Partindo agora pro último episódio, Arishi finalmente encontra o Michel e o Michel explica os objetivos dele. E o principal objetivo dele com essa pólvora negra é tentar marcar teu nome na história, justamente porque ele não tá encontrando mais motivos para ter uma existência. Então o objetivo dele com a pólvora negra é colocar o nome dele nas telas, mesmo que isso coloque a vida de muitas pessoas em risco. O que mais uma vez, ele não sabe que ele tá tendo que lidar com a Arishi, que acabou com todos os planos dele de mandar o reino pelos ares. Já que a Arishi, depois de dar um grande sermão no Michel, mostrou a ele que até um veneno pode trazer felicidade pras pessoas, justamente porque ela transformou essa pólvora negra que poderia ser usada para explodir tudo e todos, ela na verdade cria fogos de artifício, justamente porque o Michel acreditava que tudo que ele criava na verdade era só para destruição e caos, já que ele nunca tinha percebido algo diferente disso. É aí que entra a Arishi, né, que usa a própria criação dele para tentar trazer algo que cria felicidade nas pessoas, mudando completamente a forma com que o Michel enxergava a vida. A Arishi então, com uma porrada de argumentos, trazendo contrapontos que o próprio Michel ensinou a ela nas vidas passadas, ela finalmente faz o Michel entender que ele não precisa criar só coisas para destruir, mas ele também pode criar coisas para construir. A Arishi então conta qual foi o real plano dela, que enquanto ele tava colocando todas essas pólvoras aí para tentar explodir a cidade, os capangas do Theodore tava lá rodando a cidade toda para tentar encontrar onde estavam esses explosivos, e aí por fim trocar por esses fogos de artifício. Por fim, com esse monte de treta acontecendo, é hora do Arnold finalmente limpar a bagunça. E aí por fim, a negociação entre os dois reinos finalmente está fechada. Depois de muito papo furado, nós temos outra discussão entre Arishi e o Arnold, o que acaba aproximando um pouco mais a relação entre um e outro. Por fim, o episódio ele vai se encerrando com a Arishi entregando os remédios pro príncipe, conversando com o Michel, ambos concordando de utilizar o seu conhecimento para o bem das pessoas e não para o mal delas, justamente porque agora, como eu já disse antes, até o pior dos venenos pode trazer felicidade para alguém. E aí, como vocês tanto estão esperando, o anel finalmente chega, mas a Arishi decidiu que ainda não iria abri-lo, justamente porque ela quer que o Arnold veja junto com ela. E então, depois do Arnold dizer que ele não se importa muito porque ele só queria que ela utilizasse o anel, que ele não tinha direito de pedir mais do que isso, a Arishi solta os cachorros, porque ela diz que no reino dela, colocar o anel no terceiro dedo da pessoa é uma parte da cerimônia de casamento, que ela quer utilizar o anel em todos os lugares que ela for, que esse anel é muito importante pra ela, e na verdade ela já queria ter colocado esse anel há muito tempo, mas ela ainda tá esperando pelo Arnold, seu banana. E aí por fim a Arishi pede pro Arnold colocar o anel na mão dela. O Arnold então relutante, diz que ele não pode tocar nela porque ele tá sem luva, e a Arishi diz que não tem problema, porque mesmo sem luva ela ainda quer que ele coloque o anel nela. O que por fim, o Arnold finalmente acaba cedendo, e então finalmente coloca o anel no dedo dela. E o episódio termina com a Arishi fazendo um pedido ao Arnold, deles poderem viajar ao mundo pra encontrar todas as coisas bonitas do mundo, não só fogos de artifício ou vagalumes. E é assim que o anime termina, numa breve interação sobre eles, mas que mostra que eles poderão finalmente conseguir ficar juntos. Bom pessoal, mas esse vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o like, se inscreve no canal pra acompanhar os próximos vídeos. Digam aí nos comentários se vocês gostaram desse formato de vídeo, que dá pra ser melhorado. É o primeiro recap que eu tô fazendo, então eu espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários também outros animes que vocês querem que eu faça recap. E por hoje eu fico por aqui, pessoal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Falou!